verdadeiros amigos falam a verdade. Você é aquele tipo de amigo que fala a verdade? Ou você é aquele amigo que omite, esconde? Olha assim, vê o amigo indo para o precipício, se prejudicando, e você faz, não vou falar, porque essa pessoa não vai aceitar o que eu vou falar, essa pessoa não vai entender o que eu vou falar. E não é o que a pessoa quer ouvir. Quantas vezes, né, a gente se depara com situações às quais a gente fica tentado a se comportar dessa forma. Mas olha, o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. Eu já vivi muitas situações assim, sabe? De ver, assim, minhas amigas passando por situações difíceis e elas, né, tomando atitudes ou enxergando a questão de um lado, assim, que realmente não era o que Deus gostaria que elas estivessem fazendo. E eu simplesmente, assim, muitas vezes eu cheguei e eu falava, olha, eu sei que o que eu vou falar não vai te agradar muito, mas eu preciso falar a verdade, porque o verdadeiro amigo que ama, ele fala realmente o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. E eu falava, olha, eu vou falar por amor a você, porque eu quero o seu bem, né? E aí eu contava e falava, olha, isso, né, dessa forma, que está acontecendo assim, e o que Deus quer para você é assim, né? E eu explicava. Às vezes a reação era contrária, né? A pessoa se chocava porque não era o que gostaria de ouvir. Mas o verdadeiro amigo não é aquele que passa a mão na cabeça do erro, né? É aquele que abre os olhos para que o outro não venha se prejudicar. Porque lá na frente aquela pessoa vai cair, porque a consequência vai vir, e ela depois vai vir chorar nos seus ombros, né? E vai dizer, que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E você podendo ser responsável de você dizer, olha, eu vejo que o caminho que você está tomando não é um caminho bom, não é um caminho que vai trazer satisfação para você. Então, olha, eu quero te alertar, né? Então, é importante que a gente tenha esse compromisso com o outro de falar a verdade. Por quê? Porque isso é um ato de amor, né? Isso é um ato de amor, você chegar e você falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Olha, vamos lá em Provérbios. No Provérbios fala a respeito disso. Olha que coisa linda. Em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 6, ele diz assim, ó. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Olha que coisa linda que Jesus faz, né? Ele fala, olha como eu digo, a Bíblia, ela fala a respeito de tudo que nós precisamos saber. Então, olha que versículo forte e poderoso. Ele explica as pessoas que agem dessa forma. Ele diz, ó, fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Ou seja, ele está dizendo assim, o amigo, que é amigo, né? Ele faz o quê? Está fazendo feridas, mas são feridas fiéis. De quê? De lealdade, de amor, de compromisso, sabe? Do querer bem ao outro. Isso é lindo. Aí, ó, na parte B do versículo, diz assim, mas a alma faminta, ou perdão, mas os beijos do inimigo, eu já estava no outro versículo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Por quê? Porque tem gente que diz que é nosso amigo, mas são pessoas que não torcem por nós. É como se diz, né? Quer ver você bem, mas não tão melhor do que ele mesmo. Então aí ele diz, ele explica isso numa riqueza de detalhe, num versículo minúsculo, mas olha que riqueza de detalhe esse versículo. Os beijos do inimigo são enganosos. Por quê? Porque tem pessoas que te abraçam, dão tapinha nas costas, te beijam, diz que te amam, que torce por você, né? É uma torcida que só a misericórdia,
né? É uma torcida tão falsa, né? Que na verdade não torcem por você. Porque o verdadeiro amigo que torce por você, ele se alegra com as tuas conquistas. E quando ele te dá um conselho para o teu bem, é para que você realmente cresça, que você evolua, que você prospere e que você tenha alegria na sua vida. Quantas vezes eu assim, ouvi assim, problemas dos meus amigos e assim, eu intercedi a Deus pela vida dessas pessoas, né? E não porque essas pessoas me pediam, não. Que eu sentia no coração de orar porque eu queria tanto que aquela pessoa resolvesse aquele problema ou que a pessoa tivesse aquela felicidade, aquela alegria, que eu dizia assim, puxa vida, como eu gostaria de fazer esse bem para essa pessoa se sentir feliz, mas não estava no meu poder de fazer. E aí eu ia para os pés de quem pôde tudo, né? Que era para Deus. E eu dizia, Jesus, olha, aquela pessoa ali, ó, Senhor, eu gostaria de poder fazer, mas isso não está no meu poder de fazer. Então, Senhor, faz por aquela pessoa. E olha, é lindo, viu? Olha, eu posso dizer que é, as respostas de oração, elas, como eu já até falei num vídeo aqui passado, que ela tem as suas formas de Deus ele responder a nossa oração, né? Tem oração que ela é, é imediata, tem oração que ele demora para responder. Tem oração que ele não responde, ele fica no silêncio e ele só escolhe o momento dele falar, né? E ele, às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, às vezes ele diz espere. Essas são as formas dele responder pra gente. Mas aí é que tá. Comigo, diversas vezes eu já experienciei esse tipo de coisa, de que Deus, ele, quando eu intercedia pelos meus amigos, eu vi assim a oração tão, nossa, de pronto assim ele respondia e ele fazia acontecer. Eu disse assim, puxa Deus, bom seria se até assim fosse com a minha vida, né? Ele também fizesse assim em algumas situações. Estou brincando assim, falando assim, porque às vezes a gente ora e às vezes a gente passa pelo teste do tempo de viver aquela resposta da oração, né? E tem orações que duram assim anos para que Deus responda ou para que Deus venha, né? Não reclamando, né? Por favor, papai. Mas eu falando assim no sentido de que Deus ele se agrada quando a gente intercede pelos nossos amigos e quando a gente intercede pela causa dos outros e não só da nossa, né? E sabe por que eu digo isso para você? A gente tem testemunha, como testemunha a Jó. Deus diz no livro de Jó, né, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Olha que coisa linda. Então, assim, imagina, né? Porque isso é uma demonstração de que ele quer que você, mesmo no meio da sua dor, né, da sua dificuldade, da sua tristeza, você interceda pelos seus amigos. Você peça a Deus para que abençoe os seus amigos, né? Porque é uma forma de você dizer assim, a Deus, olha, eu creio que tu podes fazer todas as coisas, mas eu também, eu creio que tu não podes só fazer por mim, mas tu podes também fazer pelos outros, né? Então, olha só, que você, né, essa palavra de que quando você estiver diante dos seus amigos, mesmo que aquilo não seja agradável aos olhos, mas você explica, como se diz, tudo é uma forma a qual você se expressa diante das pessoas. Porque você pode chegar e dizer, né, algo que não seja agradável ou que venha causar impressão ou constrangimento, sei lá. Tem gente até que diz que aquele tá me causou dor, a pessoa falou aquilo e me magoou, né? Mas aí você faz uma antecipação de você falar para a pessoa, olha, você está me contando algo, né, que você está passando assim, que é difícil, ou então uma situação que você está aí, né, diante de escolhas a serem feitas, enfim, diversas situações que podem acontecer. Então, olha, eu estou aqui de coração aberto e humildemente, é muito importante
importante você falar isso. Humildemente, eu estou aqui diante de você. Eu gostaria de te dizer que não é para te acusar, nem para te julgar, mas como o amor e a consideração e o respeito que eu tenho para com você, então eu gostaria de te dizer, te alertar, né, sobre essa questão, para que você não venha se prejudicar. Agora, se você quiser acolher, você, que se Deus tocar no teu coração como uma palavra vinda da parte dele para te abençoar, que você siga, tá bom? Mas que você não entenda mal. E você explica, né? Porque tem gente que é tão assim sensível, né? Que é assim aquela preciosidade assim de sensibilidade que você, se você não fala ali no contexto ou na capacidade de compreensão que aquela pessoa tem, aquela pessoa faz você inimigo pro resto da vida. E é isso que muitas vezes as pessoas têm medo, né? Mas olha, é bom você falar, como eu falei, explicar. Olha, eu poderia chegar e ficar alheia à sua situação, porque, gente, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, mas a gente sabe, né, que Jesus já tem alertado na palavra dele. Ele disse que um dia o amor ia se esfriar por conta de tanta iniquidade. Hoje em dia eu vejo que a gente compartilha às vezes a nossa dor. É por isso que muitas vezes não, 90% das vezes, eu não falo das minhas dores, dos meus problemas para muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas entram aqui e saem aqui, sabe? Eu sei que existe um grau de consciência, de liberdade, assim, ou de maturidade espiritual, mas as pessoas, às vezes, não se dão nem o trabalho, sabe? De falar uma palavra aqui de amor para outra pessoa, sabe? Você fala, entra no ouvido e sai no outro. Então, assim, que mundo egoísta é esse que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa ter mais pessoas assim, que fale, que se importe com o outro. E não simplesmente tá lá. Parece que você... Eu acho que se a gente falar com a parede, é mais legal, sabe? Por quê? Porque quando você falar com a parede, você sabe que ela ali, ela não vai te responder, mas você, pelo menos, você está desabafando. Mas aí você não vai ter a frustração de que ela não vai responder nada. Mas existem pessoas que são assim. Você fala, a pessoa fica olhando assim pra sua cara e nada. Aí você fica ali. Sim. Tô esperando aí você dizer alguma coisa. Que é isso que acontece com muitos profissionais da área de psicologia. E acha não, que a pessoa só queria ouvir. Que mano é ouvir? Que conversa é essa? Gente, as pessoas quando desabafam, né? Elas precisam, mesmo que elas só queriam desabafar. Mas as pessoas precisam ouvir uma mínima palavra que seja, sabe? De exortação, de ensinamento. Por que as pessoas estão errando e as pessoas vivem no erro? Por quê? Porque existe a omissão que os outros ouvem, veem e dizem, não vou falar nada não. Então, aí, né, deixa o outro ir para o buraco cada vez mais. E Jesus não quer isso. Quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele quis dizer o quê? Você sirva como portador da voz de Cristo, de exortar, de levantar o caído, de levantar aquele que está ali, ó, indo para um precipício, que está nas garras do inimigo. A gente precisa levar essa exortação, entende? Então, que nós possamos, né, ser amigos verdadeiros, né? Ser mais do que amigos, ser irmãos, né? Em Cristo, que a gente possa levar amor para as pessoas e a gente possa compartilhar a verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade é o que liberta, né? Então, se a gente tem consciência da verdade, a gente precisa levar ela para as outras pessoas. E como dizia o ditado antigamente, né? Doa quem doer, né? Mas é melhor você fazer a sua parte, né? Como boca de Deus aqui para o mundo, de levar a verdade, de levar o amor, do que ser uma pessoa que está ali só de enfeite,
né? Como usam muito esse termo agora, uma planta, né? Então, que as pessoas precisam entender que elas também precisam alcançar a maturidade de também saber ouvir uma palavra, mesmo que seja de o que você não gostaria de ouvir. Se você também é uma dessas pessoas, né, que não me toque, não pode ouvir nada, que já fica com raiva da outra pessoa, já cria um inimigo, já fica, a pessoa não teve sensibilidade de falar para mim, a pessoa me magoou. A gente precisa ser confrontado para a gente crescer, entende? Então, assim, a gente precisa desse confronto para a gente poder evoluir, para a gente amadurecer, para a gente criar resistência, para a gente criar, assim, dentro de nós, pessoas autorresponsáveis por si mesmas, por controle de suas próprias emoções, de domínio próprio de seus sentimentos, de suas ações, de suas palavras. E para isso a gente precisa, às vezes, ouvir um confronto, mesmo que seja da parte do outro, mas os verdadeiros amigos, eles alertam, tá bom? Então, que Deus abençoe você e até a próxima.